Durante o casamento de Isabela, vi o noivo entregar o celular para ela dizendo: "Amor, guarda para mim enquanto subo ao altar." Isabela, nervosa e radiante no vestido branco, me passou o aparelho. "Mãe, guarda você, por favor. Não tenho onde colocar." Guardei o celular na minha bolsa. 10 minutos depois, ele vibrou. A tela se iluminou, mostrando a notificação completa na tela de bloqueio. Leonardo tinha configurado para que as mensagens aparecessem na íntegra, sem precisar desbloquear. Vi o nome Amor com um coração vermelho e li as primeiras linhas da mensagem. "Quase lá, minha vida. 6 meses depois da viagem às montanhas, estaremos livres." Meu coração começou a disparar de forma descontrolada. Por que outra mulher estava escrevendo amor para ele? Por que falava em estarem livres? Com as mãos tremendo, tentei desbloquear o celular. Para minha surpresa, ele não tinha senha. Leonardo era daquelas pessoas confiantes que não colocavam segurança nos aparelhos. A tela abriu direto. Fui até as mensagens anteriores da conversa e as palavras gelaram meu sangue. Ele havia escrito dias antes: "O plano segue de pé. A excursão de rapel vai ser perfeita. Ninguém vai questionar nada. O seguro paga automaticamente." E mais acima, 5 milhões. Suficiente para os credores e para a gente. Nova vida, novo país. Levantei os olhos tremendo. Isabela caminhava em direção ao altar. Com apenas alguns minutos antes do sim, me vi diante de um dilema impossível. Destruir o dia mais importante da vida da minha filha ou deixar que ela se casasse com o homem que planejava matá-la. O que uma mãe faria no meu lugar? Que alegria ter você aqui comigo. Se você ainda não conhece o canal, te convido a fazer parte dessa comunidade de mulheres fortes. Sua presença aqui é muito importante pra gente. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o celular. Li aquelas mensagens uma vez, depois 2, depois 3. Cada vez, as palavras se cravavam mais fundo no meu peito, como uma faca no peito. O plano segue de pé. A excursão de rapel vai ser perfeita. 5 milhões. Nova vida, novo país. Não podia ser real. Tinha que ser um pesadelo. Mas estava ali. Escrito com a clareza brutal de alguém que planejava algo terrível. Continuei descendo na conversa em busca de mais contexto e encontrei. Uma mensagem de uma semana atrás, Leonardo escrevendo: "Você tem certeza que ela assinou?" E a resposta: "Assinei por ela. Minha letra é parecida. O documento já foi processado." Minha respiração parou. Que documento? O que tinha sido assinado em nome da minha filha? Meus olhos buscaram automaticamente Adriana, minha filha mais nova, que estava sentada do outro lado do corredor central com o marido e meus 2 netinhos. Ela me conhece melhor do que ninguém. Deve ter percebido algo no meu rosto, algo na forma como eu tinha ficado rígida na cadeira, porque imediatamente franziu a testa e me olhou com preocupação. Fiz um gesto quase imperceptível com a cabeça, um chamado desesperado, e ela se levantou na hora, deixando as crianças com o marido. Se aproximou discretamente pelo corredor lateral, enquanto os convidados continuavam conversando em voz baixa, alheios ao horror que eu segurava nas mãos. "Mãe, o que foi?" "Você está pálida", sussurrou Adriana quando chegou ao meu lado, ajoelhando-se junto à minha cadeira. Seus olhos percorreram meu rosto em busca de respostas. Eu não conseguia falar. Minha garganta estava fechada pelo pânico. Simplesmente passei o celular para ela com as mãos que não paravam de tremer. Adriana olhou para a tela e começou a ler. Vi a expressão dela mudar segundo a segundo. Primeiro confusão, depois incredulidade, depois horror absoluto. Ela cobriu a boca com a mão para não gritar. "Meu Deus, mãe, isso é um plano para matar ela", murmurou com voz quebrada, me olhando com olhos enormes, cheios de lágrimas que ameaçavam transbordar. Concordei com a cabeça sem conseguir articular uma palavra, mas ainda faltavam alguns minutos para a cerimônia começar. A música do órgão ainda não tocava. As portas da igreja continuavam fechadas. Adriana, sempre tão prática, pegou o celular e sacou o próprio telefone. "Mãe, precisamos de provas", sussurrou com urgência. "Se a gente só mostrar isso, ele vai negar. Vai dizer que você manipulou. Precisamos de confirmação." Seus dedos começaram a voar pela tela, fotografando cada mensagem comprometedora, as conversas sobre o rapel, os planos, as menções ao dinheiro. Levou 3 minutos inteiros, 3 minutos que pareceram horas, enquanto eu só conseguia ficar ali parada, paralisada, sentindo meu mundo desmoronar.
Adriana continuava vasculhando o celular enquanto fotografava tudo. Mãe, tem mais, sussurrou com voz sufocada. Conversas de semanas, planos específicos, eles falam da lua de mel, de uma excursão de rapel nas montanhas. Ela parou, leu mais alguma coisa e o rosto dela perdeu toda a cor. Ele diz que vai cortar a corda quando estiverem sozinhos, que ninguém vai desconfiar, que acidentes na montanha são comuns. Senti o ar abandonar meus pulmões. Adriana continuava documentando tudo. Tem uma apólice de seguro, 5 milhões de reais. Aqui está a foto do documento. Ela me mostrou a tela enquanto fotografava. Era real. Um documento oficial de uma seguradora. A segurada era Isabela. O beneficiário em caso de morte era Leonardo, como seu marido. A assinatura da minha filha estava ali embaixo, mas eu conhecia a assinatura de Isabela como conhecia o meu próprio rosto. Aquela assinatura era falsa. Ele já falsificou a assinatura dela, sussurrou Adriana, confirmando meus pensamentos. Isso aqui está datado de 2 semanas atrás. Ela continuou documentando. Havia fotos íntimas de Leonardo com outra mulher. As fotos tinham dados de data. 3 dias atrás, 3 dias antes do casamento com a minha filha. Adriana fotografou todas. Depois, encontrou algo que gelou o sangue das duas. Uma mensagem de Leonardo de 2 semanas atrás. A Débora foi mais fácil. Essa aqui é mais inteligente, mas confia demais em mim. Esse é o erro dela. Quem era Débora? Adriana terminou de enviar todas as capturas para o e-mail dela e para o do marido. Se alguma coisa acontecer, você tem as provas. Ela escreveu para ele rapidamente. Bem no momento em que ela guardou o telefone, a música do órgão começou a soar. Naquele instante exato, as grandes portas de madeira da igreja se abriram e todos os 200 convidados se levantaram. Meu coração deu um salto tão violento que achei que ia desmaiar ali mesmo. A marcha nupcial preencheu o espaço sagrado com sua melodia linda e terrível. E ali estava ela, minha Isabela, a menina que carreguei no ventre, que amamentei, que cuidei quando estava doente, que consolei quando chorava, que ajudei a se tornar a mulher forte e independente que era hoje. Estava radiante no vestido de noiva branco, o véu flutuando atrás dela como uma nuvem, o buquê de rosas brancas tremendo levemente nas mãos porque estava nervosa e emocionada. O sorriso dela era o mais lindo que eu tinha visto em anos. Felicidade pura, amor genuíno brilhando em cada traço do rosto. Ela estava de braço dado com o padrinho, meu irmão mais velho, que a olhava com orgulho e carinho. Isabela avançava por aquele corredor coberto de pétalas brancos, sem saber absolutamente nada, sem ter a menor ideia de que o homem que a esperava no altar, o homem para quem estava prestes a jurar amor eterno, o homem com quem planejava construir uma vida e formar uma família, já tinha planejado a morte dela. Meus olhos se desviaram para o altar. Leonardo estava ali parado com o terno preto impecável, o lenço de seda no bolso do paletó, o cabelo perfeitamente penteado para trás, aquele sorriso encantador que tinha conquistado minha filha 10 meses atrás. Parecia perfeito, bonito, emocionado, a imagem exata do noivo apaixonado esperando pela futura esposa. Mas eu agora sabia a verdade. Por trás daquela máscara de amor havia um predador calculista que já tinha planejado cada detalhe do assassinato da minha filha. E havia mais alguém chamada Débora, que aparentemente havia sido mais fácil. O que isso significava? Ele já tinha feito isso antes? Adriana continuava ao meu lado, o celular de Leonardo em uma mão, o próprio telefone na outra com todas as provas salvas. Mãe, sussurrou com voz tensa, temos menos de 3 minutos antes do sim. Se a gente vai fazer alguma coisa, tem que ser agora. Isabela continuava avançando pelo corredor, passo a passo, sorrindo, acenando com a cabeça para os convidados que choravam de emoção. Cada passo a aproximava mais do altar, mais de Leonardo, mais da morte dela. Adriana e eu nos olhamos, e nos olhos dela vi o mesmo terror absoluto que eu sentia. Mãe, precisamos parar isso, ela disse com voz firme apesar do medo. Precisamos parar agora, mas minha mente estava paralisada. Como você diz para sua filha, no dia do casamento dela, na frente de 200 pessoas, que o homem que ela ama planeja matá-la? Como você destrói a felicidade dela, o sonho dela, o futuro dela, em um único momento? Mas a alternativa era pior, infinitamente pior.
Se eu não fizesse nada, se deixasse esse casamento acontecer, em 6 meses estaria enterrando minha filha. Isabela chegou ao final do corredor. O padrinho beijou a testa dela com carinho e colocou a mão dela na mão de Leonardo. O contato das mãos dos dois me deu náusea. Leonardo sorriu para Isabela com aquele sorriso perfeito, e ela devolveu um sorriso cheio de amor e confiança absoluta. O padre abriu o livro cerimonial e começou a sorrir, se preparando para dar início à cerimônia. Adriana tinha razão. Em menos de 3 minutos, se eu não agisse, minha filha estaria legalmente casada com o homem que planejava matá-la. Mas uma voz na minha cabeça gritava todas as dúvidas e os medos. E se ela não acreditar em mim? E se ela achar que estou inventando tudo porque nunca aceitei Leonardo? E se ele conseguir convencê-la de que as mensagens são falsas, que eu mexi no celular, já que todo mundo sabia que nunca gostei daquele homem? Desde o primeiro dia, senti que algo estava errado. Falei isso para Isabela e ela me chamou de ciumenta, controladora, incapaz de deixá-la ser feliz. Tivemos a pior briga das nossas vidas. Ela ameaçou me tirar da vida dela se eu continuasse sabotando a felicidade dela. Depois disso, tive que calar, engolir cada instinto materno que não parava de me avisar que aquele homem era perigoso, só para não perder minha filha. E agora, se eu interrompesse esse casamento, Leonardo poderia usar tudo isso contra mim. Poderia me pintar como a mãe amargada e controladora que inventou um plano elaborado para arruinar o casamento da filha. Mas então me lembrei daquela mensagem. A Débora foi mais fácil. Ele tinha feito isso antes. Não era paranoia minha, não era invenção, era real. E eu tinha a Adriana como testemunha, minha filha contadora, analítica, respeitada. Ela tinha visto as mensagens, ela tinha criado o registro, eu não estava sozinha nisso. Mas enquanto esses pensamentos atravessavam minha mente como raios, meus olhos pousaram em Isabela, parada ao lado de Leonardo, na frente do altar. Meu bebê, minha filha, a menina que costumava subir na minha cama nas noites de tempestade em busca de proteção. A adolescente que chorava nos meus braços quando alguém partia o coração dela. A mulher que se tornou o meu orgulho. E soube com clareza absoluta que não importava o que viesse depois. Não importava se ela me odiasse pelo resto da vida. Não importava se nunca me perdoasse. Eu precisava salvá-la. Mesmo que isso significasse destruir a felicidade dela. Mesmo que isso significasse me tornar a vilã da história dela. Porque em 6 meses, quando Leonardo executasse o plano, eu não estaria aqui consolando ela depois de um casamento arruinado. Estaria escolhendo o caixão onde a enterraria. Me levantei com pernas que mal me sustentavam. Os convidados mais próximos se viraram para me olhar com estranheza. Ninguém se levanta no meio de uma cerimônia de casamento, mas eu já não conseguia pensar nas regras sociais. Adriana se levantou junto a mim, segurando o celular com as provas do plano de assassinato. Começamos a caminhar em direção ao altar. Como se supõe que uma mãe deve se sentir quando precisa escolher entre a felicidade temporária da filha e a vida dela? Como você encontra coragem para destruir o dia mais importante de alguém que você ama? O que você teria feito no meu lugar? Fica aqui comigo, porque o que aconteceu nos minutos seguintes mudaria nossas vidas para sempre, de formas que eu jamais imaginei serem possíveis. Deixa eu te contar quem eu sou, para você entender o peso da decisão que eu estava tomando naquele momento. Meu nome é Vera, tenho 62 anos, sou viúva há 8 anos, desde aquele dia terrível em que meu marido Antônio sofreu um infarto fulminante no escritório e morreu antes de a ambulância chegar. Não houve tempo para despedidas, não houve últimas palavras. Em um momento, ele estava vivo, no momento seguinte, já não estava mais. Antônio morreu quando Isabela tinha 20 anos e estava na faculdade, e Adriana tinha 24, recém-casada. Foi devastador para todas nós, mas especialmente para Isabela, que era mais próxima do pai do que admitia. Talvez por isso ela buscasse aquela figura masculina forte quando conheceu Leonardo anos depois. Antônio me deixou sozinha, mas não desprotegida. Ele trabalhou incansavelmente a vida toda e construiu um patrimônio considerável. Imóveis, investimentos, economias. Quando ele morreu, descobri que tinha cerca de 8 milhões de reais em ativos variados. Segundo o testamento, 2 milhões foram para cada filha como herança direta. Os 4 milhões restantes ficaram para mim como viúva.
Adriana e Isabela receberam a parte delas quando Antônio faleceu. Isabela usou a herança para comprar o apartamento dela e investiu uma parte. Adriana investiu a dela com sabedoria. E eu cuido dos meus 4 milhões discretamente. Leonardo nunca soube exatamente quanto tínhamos, nenhuma das três, e isso foi intencional. Sempre fui cuidadosa com essa informação porque vi vezes demais como o dinheiro muda as pessoas, como atrai os interesseiros. Tenho 2 filhas que são minha vida inteira. Adriana, a mais velha, tem 32 anos. Casou há 6 anos com um bom homem. Tem 2 filhos lindos de 4 e 6 anos e trabalha como contadora em uma empresa respeitável. É analítica, prática, aquela que pensa com a cabeça fria, mesmo em crises. E depois está Isabela, meu bebê, embora já tenha 28 anos. Isabela sempre foi diferente, mais rebelde, mais independente, mais difícil de aconselhar. Enquanto Adriana buscava minha opinião em tudo, Isabela me desafiava constantemente, mas eu a amava com a mesma intensidade. As criei praticamente sozinha, porque Antônio trabalhava dia e noite, construindo o negócio dele. Eu era quem levava ao colégio, revisava as tarefas, consolava quando choravam, formava como mulheres. Depois que Antônio morreu, me dediquei completamente a elas. Paguei as melhores faculdades, pós-graduações, ajudei a se estabelecer. Todo o dinheiro que Antônio deixou, eu usei para dar o melhor futuro possível para elas. Há 10 meses, Isabela conheceu Leonardo em um evento de negócios. Ele trabalhava com finanças, ou pelo menos era o que dizia. Era bonito, charmoso, educado, falava bem, se vestia impecavelmente, sabia todas as palavras certas para dizer. O namoro foi intenso e acelerado. Com 4 meses de relacionamento, Leonardo pediu ela em casamento. Isabela chegou na minha casa com o anel brilhando no dedo, radiante de felicidade, e eu senti um nó no estômago que não conseguia explicar. Algo estava errado. Eu não conseguia apontar o que exatamente, mas meu instinto materno, aquele radar que as mães desenvolvem desde que os filhos nascem, não parava de me avisar. A primeira vez que Leonardo veio à minha casa para o jantar familiar oficial, percebi coisas. A forma como os olhos dele varriam minha sala, avaliando cada móvel, cada quadro, cada objeto. As perguntas que fazia. Essa casa é sua, dona Vera? Há quanto tempo comprou? Os imóveis aqui subiram muito de valor, não é? Perguntas que soavam casuais, mas que tinham um peso específico. Perguntas sobre investimentos, sobre planos de herança, sobre o quanto Antônio tinha deixado. Contratei discretamente um detetive particular. O que ele descobriu me apavorou. Leonardo tinha dívidas enormes com credores privados. Tinha tido 3 negócios que quebraram, deixando prejuízos absurdos. Havia processos judiciais por fraude que ele conseguiu escapar de alguma forma. Tinha um padrão de se relacionar com mulheres que tinham dinheiro. O detetive também descobriu que Leonardo tinha sido casado brevemente 5 anos atrás com uma mulher chamada Débora Lima, mas que, segundo os registros públicos, o casamento terminou em divórcio após apenas 1 ano. Não havia mais informações disponíveis sobre ela. Ao que tudo indicava, ela tinha se mudado para outro estado depois do divórcio. Quando confrontei Isabela com essas informações sobre as dívidas, os negócios fraudulentos, o padrão com mulheres de posses, ela explodiu. Me chamou de controladora, ciumenta, incapaz de vê-la feliz. Você sempre faz isso, mãe. Sempre encontra alguma coisa errada em qualquer homem com quem eu saio. Leonardo me ama. Não está interessado no seu dinheiro. Você está inventando coisas porque não suporta que eu seja feliz sem você. Ela gritou com uma fúria que eu nunca tinha visto nela. Ameaçou me cortar da vida dela se eu continuasse sabotando a felicidade dela. Chorei dias depois dessa briga. Conversei com Adriana, que também tinha dúvidas sobre Leonardo, mas Adriana me disse algo que me partiu. Mãe, se você pressionar mais, vai perdê-la. Você conhece Isabela. Quanto mais alguém disser não, mais ela vai se agarrar. Se você quiser mantê-la na sua vida, tem que calar e confiar que um dia ela vai enxergar a verdade. Então calei. Depois daquela briga terrível com Isabela, dispensei o detetive. Já tinha gasto muito dinheiro e as informações que ele encontrou só pioraram minha relação com minha filha. Adriana me convenceu de que se eu continuasse investigando Leonardo, Isabela nunca me perdoaria. Então parei. Olhando para trás, foi um erro.
Se eu tivesse continuado investigando, talvez tivesse descoberto a verdade sobre Débora antes do dia do casamento. Talvez tivesse descoberto que eles nunca se divorciaram, que ela morreu. Mas não fiz isso, e quase custou a vida da minha filha. Engoli cada instinto que me dizia que aquele homem era perigoso. Aceitei participar das reuniões de planejamento do casamento com um sorriso no rosto, enquanto por dentro morria de preocupação. Adriana também ficou de olho e me relatava coisas que notava. Como Leonardo pressionava Isabela para acelerar a data do casamento. Como insistia em saber detalhes específicos das finanças da família. Como a convenceu a fazer um testamento deixando tudo para ele. Porque é isso que os casais que se amam de verdade fazem. Mas não podíamos dizer nada sem arriscar perder Isabela completamente. No dia do casamento, cheguei àquela igreja com um nó no estômago que não me deixava respirar direito. Rezei para estar errada, para que meu instinto pela primeira vez na vida estivesse me enganando, para que Leonardo realmente amasse minha filha e minhas suspeitas fossem só paranoia de uma mãe superprotetora. Mas então, aquele celular vibrou na minha bolsa e descobri que não só eu tinha razão, descobri que a realidade era 1000 vezes pior do que eu jamais tinha imaginado. Os murmúrios tomaram a igreja quando Adriana e eu começamos a caminhar em direção ao altar. Os convidados mais próximos nos olhavam confusos. A mãe da noiva. Para onde ela vai? O que está acontecendo? Eu ouvi alguém sussurrar atrás de mim. Mas eu só conseguia me concentrar em colocar um pé na frente do outro, em me manter de pé quando minhas pernas queriam ceder sob o peso do que eu estava prestes a fazer. Adriana caminhava ao meu lado e na mão dela o celular de Leonardo parecia uma bomba prestes a explodir, porque era exatamente isso que era, uma bomba que estava prestes a destruir tudo. O padre nos viu se aproximar e franziu o senho. Isabela se virou e a expressão de felicidade dela se transformou em confusão. Leonardo também nos viu, e algo passou pelo rosto dele. Foi apenas um segundo, um micro-instante, mas eu vi. Pânico. Os olhos dele foram direto para o celular na mão de Adriana, e o sorriso perfeito vacilou. Ele sabia. Naquele instante, soube que tínhamos visto algo no telefone dele. Mãe, o que você está fazendo? Perguntou Isabela com voz desconcertada quando cheguei perto dela. A cerimônia está começando. Aconteceu alguma coisa? A voz dela tinha um toque de irritação. Provavelmente ela achava que eu ia fazer uma cena, dizer algo inapropriado sobre Leonardo, realizar os piores medos dela de que eu arruinaria o dia perfeito dela. Respirei fundo. Minhas mãos tremiam tanto que tive que apertar os punhos para controlá-las. Isabela, filha, preciso te mostrar uma coisa antes de você dizer sim. Falei com uma voz que eu mal reconheci como minha. Soava quebrada, desesperada. Leonardo deu um passo à frente com um sorriso encantador intacto. Dona Vera, com todo o respeito, esse não é o momento. A cerimônia está prestes a começar. Se tem algo que queira discutir, podemos fazer depois. A voz dele era suave, razoável. A voz de um homem paciente lidando com uma sogra difícil. Mas Adriana não deixou ele continuar. É sim o momento, Leonardo, e é melhor você ficar quieto. Ela disse com uma firmeza que me surpreendeu. Minha filha mais nova, sempre tão diplomática e calma, tinha os olhos acesos de raiva. O padre interveio, claramente desconfortável. Senhora, por favor, se há alguma objeção, ela deve ser apresentada de forma adequada e com razões válidas. Olhei diretamente nos olhos de Isabela. Tenho razões válidas, padre. Razões que envolvem a vida da minha filha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os convidados estavam agora olhando para o altar. Isabela me encarava com uma mistura de confusão e raiva crescente. Mãe, do que você está falando? O que é isso? Levantei a mão que segurava o celular. Esse é o celular de Leonardo, eu disse, apontando para ele. Ele esqueceu com você quando subiu ao altar. Você me deu para guardar. Isabela olhou para o celular sem entender ainda. Adriana deu um passo à frente. Irmã, você precisa ler o que tem nesse celular agora. Ela passou o aparelho para Isabela e eu busquei as mensagens específicas, as que condenavam tudo. Meus dedos encontraram as conversas e mostrei a tela para minha filha, as mensagens sobre o plano, a excursão de rapel, os 5 milhões, a assinatura falsificada. O plano segue em pé. A excursão de rapel vai ser perfeita. Equipamento revisado, rota selecionada, momento calculado.
Vi como Isabela leu uma vez, 2 vezes. O rosto dela passou por uma transformação que me partiu a alma. Confusão, incredulidade, horror. As mãos dela começaram a tremer segurando o celular. "O quê? O que é isso?" Ela sussurrou com uma voz que mal era audível. Leonardo imediatamente tentou tomar o celular das mãos dela. "Isabela, meu amor, não é o que parece. Sua mãe está mentindo. Ela mexeu no meu celular." Mas Adriana bloqueou o braço dele antes que pudesse tocar Isabela. "Não encoste nela. Se afasta da minha irmã agora." A voz dela era de aço. Isabela continuava olhando para a tela, descendo na conversa, lendo mais e mais mensagens. A respiração dela acelerava. O rosto ia perdendo toda a cor. Adriana interveio mostrando o próprio celular. "Eu também tenho todas as capturas," ela disse com firmeza. "Fotografei tudo. Estão no meu e-mail, no e-mail do meu marido. Não tem manipulação. Essas são mensagens do seu telefone, com o seu número, com data e hora originais." O padre se aproximou com expressão preocupada. Adriana mostrou a tela para ele. O pobre homem leu e ficou pálido. "Meu Deus!" ele murmurou. Isso é um plano para..." Não conseguiu terminar a frase. Isabela continuava lendo, os lábios se movendo em silêncio enquanto absorvia cada palavra horrível. Os convidados se levantavam das cadeiras, tentando ver o que estava acontecendo. O murmúrio crescia. "O que está acontecendo? O que a noiva está lendo? Por que a mãe interrompeu?" Então, Isabela chegou nas mensagens mais explícitas, os planos detalhados. Li junto com ela enquanto o mundo dela se despedaçava palavra por palavra. "Vou cortar a corda quando a gente estiver sozinho na montanha. Ninguém vai questionar. Acidentes em rapel acontecem o tempo todo." Isabela soltou um som sufocado. As pernas dela vacilaram e eu a segurei pelo braço. "Continue lendo, filha," eu disse com voz suave, mas firme. "Você precisa ver tudo." E ela continuou. Leu sobre a apólice de seguro de 5 milhões de reais. Leu sobre a assinatura falsificada. Viu a foto do documento. Leu a mensagem onde Leonardo confessava. Assinei por ela. Minha letra é parecida. O documento já foi processado. E então encontrou as fotos. Fotos íntimas de Leonardo com outra mulher. Os dados mostravam 3 dias atrás. 3 dias antes desse casamento. O celular quase escorregou das mãos dela. "Quem é ela?" Isabela perguntou com voz partida, levantando os olhos para Leonardo. "Quem é essa mulher?" Leonardo tentava manter a compostura, mas estava falhando. Dava para ver o pânico crescendo nos olhos dele. "Isabela, amor, isso é complicado. Sua mãe está tirando tudo de contexto. São mensagens, fantasias, não significam nada." Mas Isabela continuava lendo e então encontrou a mensagem que tinha gelado meu sangue. A mensagem de 2 semanas atrás. "A Débora foi mais fácil. Essa aqui é mais inteligente, mas confia demais em mim. Esse é o erro dela." Isabela levantou os olhos. "Quem é Débora? Quem é Débora?" Eu reconheci a mulher das fotos. Tinha visto ela antes, no jantar do noivado. Leonardo a tinha apresentado como a prima dele, Simone, que estava visitando de outra cidade. Lembro que achei estranha a forma como ele a olhava, carinhosa demais para ser prima. Até mencionei isso ao detetive na época, mas ele investigou e de fato encontrou uma Simone Alves na família de Leonardo, uma prima de 2º grau que morava em outra cidade. O que nenhuma de nós sabia era que a mulher no jantar não era a prima real. Era a amante dele, usando o nome de uma parente distante que a família quase não conhecia. "Filha, essa é a Simone, a que Leonardo disse que era prima dele. A que está sentada ali." Isabela seguiu a direção do meu olhar, e ali estava uma mulher jovem com um vestido vermelho brilhante sentada na 5ª fila. Quando nossos olhares se cruzaram, o rosto dela ficou branco como papel. Isabela começou a caminhar em direção a ela, arrastando o vestido de noiva pelo chão da igreja. Toda a elegância de minutos atrás tinha desaparecido. Agora havia só raiva e dor. "Você!" gritou Isabela com uma voz que ressoou pelas paredes de pedra. "Você é a amante dele? Veio ao meu casamento me ver casar com ele sabendo que ele planejava me matar?" Os convidados explodiram em murmúrios. Alguns se levantaram, outros cobriam a boca com as mãos.
Simone tentou se levantar para fugir, mas duas das tias de Isabela, mulheres fortes que não se impressionavam com nada, bloquearam o caminho. Você não vai a lugar nenhum, disse uma delas com voz firme. Simone tentou se defender. Me soltam, eu não fiz nada, isso é um engano. Mas Adriana já estava ali mostrando o celular para todos que podiam ver. Engano? Aqui diz que você planejava ir embora do país com ele depois de receber o seguro da minha irmã. Depois que ele a matasse. Isso é um engano? O caos era total. Agora, os 200 convidados estavam de pé. Alguns gritavam, alguns choravam. O padrinho de Isabela, meu irmão mais velho, se aproximou do altar e leu o celular que Isabela ainda segurava. O rosto dele se transformou em raiva pura. Você ia matá-la? Gritou Isabela, se virando para Leonardo. A voz dela era dor destilada. Você ia me assassinar por dinheiro? Ficou me mentindo esse tempo todo? Leonardo tentou se aproximar dela com as mãos estendidas. Isabela, meu amor, por favor, me escuta. Eu tinha dívidas. Gente perigosa estava me procurando. Iam me matar se eu não pagasse. Eu não tive escolha. A voz dele era suplicante, desesperada. A máscara de perfeição finalmente destruída. E a sua escolha era me matar, gritou Isabela. Eu ia ser sua esposa, ia te amar. Ia te dar minha vida, e você já tinha planejado tirá-la literalmente. As lágrimas corriam pelo rosto dela, arruinando a maquiagem perfeita. E quem é Débora? Você também a matou? Leonardo ficou ainda mais pálido. Eu não... Débora, isso foi diferente. Mas não conseguiu terminar. Meu irmão, ex-militar, se aproximou de Leonardo, mas sem tocá-lo. Acho que é melhor você ficar aqui até a polícia chegar. Ele disse com voz firme. Se tentar ir embora, vai parecer muito culpado. Outros homens da família se aproximaram. Não rodearam Leonardo fisicamente. Sabiam que isso seria sequestro, mas se posicionaram estrategicamente, bloqueando as saídas da igreja. Leonardo olhou ao redor em busca de uma saída e deve ter calculado que tentar fugir com 200 testemunhas presentes só confirmaria a culpa dele. Ficou parado ali, com os punhos fechados, o maxilar tenso, a máscara de noivo perfeito completamente destruída. Isabela arrancou o véu da cabeça com um movimento violento e jogou em cima de Leonardo. O véu flutuou pelo ar e caiu a seus pés como um símbolo de tudo que tinha acabado de morrer. Adriana já estava com o celular na mão, ligando para a polícia. Sim, preciso registrar evidências de conspiração para cometimento de assassinato, ela disse com voz clara e firme ao atendente. Tenho evidência fotográfica completa. Estamos em uma igreja, em um casamento. O suspeito está aqui. Preciso que venham agora. Isabela desabou. Literalmente as pernas deixaram de sustentá-la, e ela se jogou no chão da igreja com o vestido branco se espalhando ao redor dela, como uma nuvem. Corri até ela e a abracei. Adriana chegou 1 segundo depois e as 3 ficamos ali no chão na frente do altar, abraçadas e chorando, enquanto 200 convidados nos olhavam em choque absoluto. Me desculpa, mãe. Isabela soluçava. Me desculpa tanto. Você tinha razão. Você tinha razão o tempo todo e eu não te escutei. Te tratei de um jeito horrível. Eu só conseguia segurá-la e chorar com ela. Você está viva, meu amor. Isso é tudo que importa. O padre, pálido como um fantasma, se aproximou e colocou a mão sobre a cabeça de Isabela. Filha, o céu te protegeu hoje, ele disse com voz trêmula. Deus colocou esse celular nas mãos certas na hora certa. As sirenes da polícia se ouviram lá fora. Menos de 10 minutos depois, 4 policiais entraram com uniformes e coletes. Adriana se levantou imediatamente e mostrou o celular com toda a evidência fotografada. Os policiais leram, trocaram olhares e um deles falou pelo rádio em voz baixa. Depois de alguns minutos, se aproximaram de Leonardo. Senhor Almeida, precisamos que o senhor venha conosco à delegacia para responder algumas perguntas sobre evidências que recebemos relacionadas a ameaças e conspiração. Não o prenderam formalmente ainda. Não tinham mandado, mas Leonardo sabia que não tinha escolha. Se recusasse, só confirmaria a culpa diante de 200 testemunhas. Isso é um absurdo, ele murmurou, mas foi com eles. Também pediram que Simone fosse junto prestar depoimento. Ela gritou e tentou resistir. Isso não tem nada a ver comigo. Só vinha a um casamento. Mas acabou cedendo quando explicaram que se recusar seria considerado obstrução à justiça.
Os dois foram retirados da igreja. Leonardo com o terno do noivo, mas sem algemas ainda. Simone com o vestido vermelho. Os convidados gravavam tudo com os celulares, flashes de câmera por todo o espaço. O escândalo ia ser total. Isso estaria nas notícias antes do fim do dia. Mas não me importava. Nada daquilo importava. Minha filha estava viva. Eu a tinha salvado. Tinha destruído o casamento dela, o sonho dela, a felicidade dela, mas a tinha salvado. Você já teve que tomar uma decisão impossível, em que qualquer caminho te destrói? Em que não existe resposta certa, só diferentes tipos de dor? Às vezes o amor significa despedaçar o que você mais ama para salvá-lo. Você teria tido coragem de fazer o que eu fiz? Não vá embora agora, porque as consequências daquele dia estavam apenas começando a se revelar. Os primeiros dias depois daquele altar se transformaram em um pesadelo que parecia não ter fim. Levei Isabela para minha casa e a instalei no antigo quarto dela, que eu mantinha exatamente como ela tinha deixado quando saiu. Os pôsteres da faculdade ainda nas paredes, os livros na estante, o ursinho de pelúcia na cama. Pensei que talvez isso lhe desse algum conforto, alguma lembrança de tempos mais simples, mas Isabela mal percebia onde estava. Ela deitou naquela cama completamente vestida, com o vestido de noiva amassado e sujo, e não se mexeu, não falou, não comeu. Só ficou ali olhando para o teto com olhos vazios. Adriana e eu nos revezávamos para ficar com ela. Nunca a deixávamos sozinha. Tínhamos medo do que ela podia fazer se ficasse. O trauma de descobrir que o homem que você amava planejava te matar é algo que eu não consigo nem começar a compreender. Durante as primeiras 2 semanas, Isabela não disse uma única palavra, só chorava. Lágrimas silenciosas que corriam pelo rosto dia e noite até eu achar que ela ia se desidratar. Eu tentava dar água, sopa, qualquer coisa. Às vezes ela tomava um gole só porque eu insistia, mas na maior parte do tempo só balançava a cabeça e se virava para a parede. Adriana ficou na minha casa com os 2 filhos. As crianças de 4 e 6 anos não entendiam o que estava acontecendo, mas sabiam que a tia Isabela estava triste. Entravam no quarto dela com os brinquedos tentando animá-la. "Tia Bela, quer brincar?" O mais velho perguntava, oferecendo o dinossauro favorito dele. E por breves momentos eu via algo nos olhos de Isabela, algum brilho da pessoa que ela costumava ser. Ela sorria fraco e acariciava a cabeça do menino. "Obrigada, meu amor. Depois a gente brinca." Esses pequenos momentos eram a única coisa que me dava esperança. Depois de 1 mês, desde o dia do altar, Isabela começou terapia. Encontrei uma psicóloga especializada em trauma que vinha até a minha casa, porque Isabela não conseguia nem pensar em sair. As sessões eram devastadoras. Eu ficava sentada do lado de fora do quarto e ouvia o choro de Isabela através da porta. Enquanto isso, a investigação policial avançava. Leonardo foi formalmente preso 2 dias depois do incidente na igreja, quando os investigadores forenses verificaram a autenticidade das mensagens do celular e obtiveram o mandado judicial correspondente. Simone foi presa no dia seguinte. Adriana tinha entregado toda a evidência digital que guardou naquele dia, as capturas de tela, as fotos, tudo. Os investigadores responsáveis pelo caso, 2 homens sérios, vieram à minha casa durante os primeiros 3 meses para entrevistar Isabela várias vezes. Ela teve que reviver tudo enquanto eles tomavam notas. Os investigadores pediram acesso completo ao celular de Leonardo e o que encontraram foi ainda pior do que imaginávamos. Conversas com credores privados, homens perigosos que tinham emprestado grandes somas de dinheiro para negócios que nunca existiram de verdade. Leonardo devia quase 3 milhões de reais, e esses não eram bancos com processos legais ordenados. Eram homens que cobravam dívidas com violência. Nas mensagens, Leonardo tinha proposto um acordo. Ele conseguiria o dinheiro do seguro de vida da futura esposa e pagaria a parte deles, em troca de perdão das dívidas. Os credores tinham topado. Eram cúmplices diretos no plano de assassinato. Também encontraram algo que mudou completamente a investigação. Leonardo tinha sido casado antes com Débora Lima, algo que meu detetive particular tinha encontrado, mas apenas como um divórcio breve nos registros. O que não sabíamos era que Débora nunca tinha se divorciado. Débora tinha morrido. Leonardo tinha falsificado documentos de divórcio para ocultar a morte dela. Por quê?
porque Débora tinha caído da varanda do apartamento dela, no 10º andar, 5 anos atrás. A investigação daquela época concluiu que foi suicídio. Débora supostamente sofria de depressão, mas agora, com essa nova evidência, os investigadores decidiram reabrir o caso. Débora também tinha uma apólice de seguro de vida de R$ 2 milhões, e o beneficiário tinha sido Leonardo, como seu marido. Quando Isabela soube disso, durante os primeiros 3 meses, teve uma crise completa. Tinha outra antes de mim. Ele já fez isso antes. Já matou alguém e saiu impune. E eu ia ser a próxima. Ela gritava entre soluços incontroláveis. Tive que chamar um médico de urgência, que receitou remédios fortes só para ela conseguir dormir. A imprensa descobriu a história. Não sei como, mas descobriu. Imagino que alguém dos 200 convidados falou, ou algum policial vazou informação. De repente, havia repórteres acampados na frente da minha casa. Câmeras apontadas para as janelas, batendo na minha porta a toda hora. As manchetes estavam em todo lugar. Mãe heróica interrompe casamento segundos antes do sim ao descobrir plano de assassinato. Noivo planejava matar noiva por herança milionária. O celular que salvou uma vida. Tive que colocar cortinas grossas em todas as janelas. Adriana contratou segurança particular para manter os repórteres fora da minha propriedade, mas o estrago estava feito. A história era pública e Isabela agora não só lidava com o trauma do que quase aconteceu, mas também com a humilhação pública de que todo mundo conhecia a história dela. Leonardo tentou entrar em contato com ela desde a cadeia, onde estava preso enquanto esperava o julgamento. As ligações foram bloqueadas automaticamente, mas ele também mandava cartas durante os primeiros 4 meses. Cartas que de alguma forma chegavam até a minha caixa de correspondência. Eu interceptava todas antes que Isabela as visse. Eram manipuladoras do jeito mais hediondo possível. Meu amor, isso tudo é um terrível mal-entendido. As mensagens eram só fantasias. Eu nunca te machucaria. Você é o amor da minha vida. Sua mãe é paranoica. Ela manipulou tudo. Por favor, vem me visitar. Preciso te explicar. Te amo com todo o meu coração. Cada carta me dava náusea. Aquele homem que tinha planejado friamente o assassinato da minha filha, agora jogava a carta do noivo mal-entendido. Queimei todas sem que Isabela soubesse que existiam. Adriana, com a eficiência que é marca dela, contratou os melhores advogados criminalistas que encontrou. Gastou uma fortuna das economias dela. Esse monstro vai pagar, irmã. Te prometo. Vai apodrecer na cadeia pelo que tentou fazer com você. Ela disse a Isabela com determinação inabalável durante aqueles primeiros meses difíceis. Isabela estava processando não só o horror de quase ter sido assassinada, mas também a vergonha de ter sido tão completamente enganada. Como eu não vi os sinais, ela chorava repetidamente na terapia. Como pude ser tão ingênua, tão cega? A psicóloga trabalhava com ela para fazê-la entender que não era culpa dela, que Leonardo era um predador experiente que tinha praticado a atuação durante anos, que tinha enganado profissionais, investigadores, até a polícia com a morte da primeira esposa, que era um psicopata consumado, e que o fato de Isabela ter confiado nele só significava que ela tinha um coração puro, capaz de amar de verdade. Mas essas palavras não aliviavam a dor. Em uma das sessões, a psicóloga pediu a Isabela que revisitasse o relacionamento em busca de sinais que ela tinha ignorado. E Isabela começou a lembrar. Como Leonardo a pressionava para acelerar o casamento. Por que esperar se a gente já sabe que se ama? Ele dizia. Como insistiu que fizessem uma apólice de seguro para a lua de mel? É só uma precaução, amor. A gente vai fazer atividades radicais. Se alguma coisa me acontecer, quero que você esteja protegida financeiramente. Aquelas palavras agora tinham um significado completamente diferente e sinistro. Como ele escolheu especificamente atividades de alto risco para a lua de mel. Rapel, paraquedismo, escalada em rocha, tudo planejado meticulosamente para criar a oportunidade perfeita para um acidente que ninguém questionaria. Uma noite, ouvi Adriana consolando Isabela. Eu estava na cozinha preparando chá quando as vozes delas chegaram da sala. A mãe se culpa, Adri. Isabela dizia entre soluços. Escuto ela chorar à noite. Ela acha que deveria ter feito mais, que deveria ter me obrigado a escutar, que é culpa dela que eu quase morri. Adriana respondeu com firmeza. Se a mãe tivesse feito mais,
Você teria odiado ela, teria a cortado da sua vida. Você sabe como você é, Isabela, cabeça dura. Quanto mais alguém te diz que não faça uma coisa, mais você se empenha em fazer. A mãe fez o que pôde sem te perder completamente. E quando teve a prova, quando teve aquele celular nas mãos, ela agiu, te salvou. Isso é o que importa. Mas Isabela não parava de chorar. Fui tão horrível com ela. A chamei de ciumenta, controladora. Disse que ela arruinava a minha felicidade. E o tempo todo ela só tentava me salvar. Entrei na sala sem conseguir me conter mais. Isabela, meu amor, me escuta, eu disse, ajoelhando na frente dela e tomando o rosto dela entre as mãos. Não se culpe. Leonardo era um especialista. Manipulou você como manipulou a primeira esposa dele, como manipulou a todos. Você tem um coração puro, ama de verdade, e ele usou isso contra você. Mas você está aqui, está viva, e a gente vai superar isso juntas. As três terminamos abraçadas naquele sofá, chorando até não terem mais lágrimas. Se Adriana não tivesse estado ali como testemunha, disse Isabela depois de um longo silêncio, se você tivesse estado sozinha, mãe, sem alguém para confirmar o que viu, Leonardo teria dito que você estava confusa, que mexeu no celular, e eu teria acreditado nele em vez de acreditar em você. Aquela verdade nos atingiu a todas. Adriana salvou a situação tanto quanto eu. O raciocínio rápido dela para fotografar tudo, criar confirmação, ser testemunha confiável, foi o que tornou possível que Isabela acreditasse. Juntas, tínhamos salvado a vida dela. Sozinhas, qualquer uma de nós teria falhado. Os meses foram passando e o processo avançava pelo sistema legal. 4 meses depois do dia do altar, Leonardo foi formalmente acusado de homicídio doloso de Débora Lima e tentativa de homicídio premeditado de Isabela. Isabela teve que prestar depoimento várias vezes. Cada vez era como arrancar a crosta de uma ferida que mal começava a sarar. O caso de Débora foi reaberto oficialmente. Os investigadores encontraram semelhanças perturbadoras entre os dois casos. Débora também tinha uma apólice de seguro grande. Também morreu durante o que deveria ter sido a vida normal dela no apartamento. Mas agora encontraram evidências de que Leonardo tinha pesquisado métodos para empurrar alguém de um jeito que parecesse suicídio nas semanas antes da morte de Débora. O computador dele tinha buscas apagadas que os peritos conseguiram recuperar. Como empurrar alguém sem deixar marcas? Ângulo de queda para simular suicídio. Quanto tempo demora a investigação de morte em varanda? Era evidência circunstancial, mas junto com o padrão que o caso de Isabela mostrava, era suficiente. A família de Débora foi contatada. A mãe dela, uma mulher mais velha que tinha perdido a única filha e vivido 5 anos acreditando que ela tinha se suicidado por causa da depressão, agora sabia a verdade. A filha dela tinha sido assassinada. Adriana organizou uma chamada de vídeo entre Isabela e a mãe de Débora. Foi uma das coisas mais emocionantes e devastadoras que já presenciei. 2 mulheres conectadas pelo mesmo monstro. Uma que perdeu a filha, outra que quase perdeu a vida. Choraram juntas. A mãe de Débora disse a Isabela com a voz quebrada pelo choro e pelos anos: "Graças a você, minha filha finalmente vai ter justiça. Graças à sua mãe, que te salvou, o homem que matou minha Débora vai finalmente pagar." O julgamento começou 8 meses depois do dia do altar. Foram os 2 meses mais intensos das nossas vidas. Isabela tinha que ver Leonardo toda semana nas audiências, nas apresentações de evidências, nos depoimentos. Ele sempre tentava fazer contato visual com ela, olhando com olhos suplicantes, interpretando o papel do noivo destroçado, cuja vida foi arruinada por um mal-entendido. Mas Isabela tinha aprendido. Nunca devolvia o olhar. Ficava sentada entre Adriana e eu, de mão dada com a gente, olhando para frente, forte. Adriana e eu prestamos depoimento. Contei exatamente o que aconteceu naquele dia, como o celular vibrou, como vi a mensagem, como Adriana me ajudou a registrar tudo. Leonardo tentou me desacreditar. O advogado dele, um homem desagradável com terno caro, me acusou de ser uma sogra ciumenta que inventou evidências porque nunca aceitou o relacionamento. Mas a evidência digital era irrefutável. As mensagens não podiam ser falsificadas. As datas e horas eram verificáveis. A apólice de seguro com assinatura falsa existia. Os credores presos prestaram depoimento para reduzir as próprias penas e confirmaram tudo. O plano completo.
os percentuais acordados, como Leonardo tinha prometido uma parte do dinheiro do seguro de Isabela. Ele disse que ia ser fácil, testemunhou um deles, que ela confiava completamente nele, que ia fazer o que ele mandasse, que o acidente ia ser perfeito. Ouvir essas palavras ditas em voz alta num tribunal cheio de gente fez Isabela tremer. A abracei com força. Respira, meu amor. Já passou. Você está aqui. Está segura. A sentença chegou finalmente quase 10 meses depois daquele dia na igreja, depois de semanas de depoimentos e deliberações. O juiz era um homem mais velho de semblante severo que tinha escutado tudo em silêncio. Quando anunciou o veredicto, a voz dele ecoou na sala. Leonardo Almeida. Este tribunal o considera culpado de homicídio doloso de Débora Lima, culpado de tentativa de homicídio premeditado de Isabela Torres, culpado de fraude e falsificação de documentos, culpado de conspiração criminosa. Fez uma pausa e olhou diretamente para Leonardo. Suas ações demonstram um padrão de predação calculada. O senhor é um perigo para a sociedade. Condeno-o a 35 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional por 20 anos. Isabela desabou nos meus braços soluçando, mas dessa vez eram lágrimas diferentes, lágrimas de alívio, de justiça finalmente feita. Simone, a amante cúmplice, recebeu 15 anos, os credores entre 10 e 12 anos cada um. Quando saímos daquele tribunal, Isabela caminhava diferente, mais ereta, como se um peso enorme tivesse finalmente saído dos ombros dela. Você acha que a justiça pode curar o trauma ou só fecha um capítulo sem apagar as cicatrizes? Às vezes, vencer no tribunal não significa vencer na vida. E o verdadeiro desafio estava apenas começando. Aprender a viver de novo depois que a sua realidade foi despedaçada. Fica aqui comigo, porque o que Isabela fez com a dor dela é o que finalmente deu sentido verdadeiro a tudo. Um ano completo passou desde aquele dia no altar. 365 dias de cura lenta, de reconstruir o que Leonardo destruiu, de aprender a confiar de novo. Isabela não voltou para o apartamento dela. Ficou comigo e honestamente eu não queria que fosse. Depois de quase perdê-la, eu precisava tê-la perto. Ver o rosto dela toda manhã quando ela descia para o café da manhã era um lembrete de que eu a tinha salvado, de que as decisões impossíveis que tomei naquele dia valeram cada lágrima, cada momento de dúvida. Adriana continuava vindo todo domingo com os filhos. Tínhamos desenvolvido uma rotina. Eu cozinhava um almoço completo e comíamos juntas no Jardim dos Fundos. As crianças brincavam. Isabela as perseguia rindo. E nesses momentos, vendo as duas filhas juntas, vendo os netos felizes, sentia uma paz profunda que não tinha experimentado em anos. Mas também via as mudanças em Isabela. A forma como se assustava com barulhos altos. Como verificava as fechaduras das portas 3 vezes antes de dormir. Os pesadelos que ainda a acordavam algumas noites gritando. O trauma não desaparece com uma sentença judicial. Ele fica. Vive no seu corpo, nas suas reações, nos seus medos. A terapia continuou. Isabela ia 2 vezes por semana, religiosamente, e lentamente, muito lentamente, comecei a ver flashes da mulher que ela costumava ser. Ela começou a sorrir com mais facilidade, a fazer piadas, a se interessar por coisas além do próprio trauma. Começou a ler de novo. Livros de autoajuda no começo, depois romances, depois artigos sobre psicologia do trauma e manipulação. Ficou obcecada em entender o que tinha acontecido com ela. Não só com ela, mas como pessoas como Leonardo funcionavam, como podiam ser tão convincentes, tão encantadores, tão mortalmente perigosos. É como se eles tivessem um manual, ela me disse uma vez enquanto líamos juntas na sala. Todos usam as mesmas táticas. Aceleram o relacionamento, te isolam da família, te fazem duvidar do seu próprio julgamento e quando você percebe, já está presa. Havia dor na voz dela, mas também algo novo, compreensão. E com a compreensão veio algo que eu não esperava, um senso de propósito. Um dia, Isabela desceu para o café da manhã com uma pasta cheia de papéis. Tinha aquela expressão que eu reconhecia desde quando ela era criança, e tinha uma ideia que a empolgava. Mãe, preciso falar com você sobre uma coisa, ela disse, se sentando na minha frente com o café quente nas mãos.
Tenho pensado muito no que me aconteceu, em Débora, em quantas mulheres existem por aí em relacionamentos com homens como Leonardo, sem saber o perigo em que estão. Escutei enquanto ela apresentava o plano. Queria fundar uma organização sem fins lucrativos, dedicada a ajudar mulheres em relacionamentos manipuladores ou abusivos. Não só abrigos ou linhas de ajuda, embora esses também, mas educação, prevenção, ensinar às mulheres jovens como reconhecer os sinais de um predador antes de se envolver demais. Vou chamar de sinais de amor tóxico, ela disse com os olhos brilhando. Vou dar palestras em faculdades. Vou usar minha história completa, sem vergonha, sem me esconder, porque se a minha experiência horrível pode salvar pelo menos uma mulher de passar pelo mesmo, então valeu a pena. Fiquei sem palavras olhando para minha filha. Aquela mulher que há 1 ano estava tão destruída que não conseguia sair da cama. Aquela mulher que chegou a pensar em desistir de viver porque a dor era grande demais. Agora estava ali com um plano para transformar o trauma em salvação para outras. Você tem certeza disso, meu amor? Eu perguntei tomando a mão dela. Vai ser difícil reviver a história repetidamente na frente de estranhos, se expor publicamente. Isabela concordou com a cabeça com firmeza. Preciso fazer isso, mãe. Preciso que isso signifique alguma coisa. Não posso mudar o que me aconteceu, mas posso evitar que aconteça com outras. Adriana ficou tão emocionada com a ideia que imediatamente ofereceu apoio financeiro. É o investimento mais importante que já vou fazer na vida, ela disse com convicção absoluta. Vou custear os 2 primeiros anos completos de operação. Escritório, materiais, pessoal, tudo. Entre as 3, desenhamos o programa. Isabela seria o rosto visível, a que contava a história. Adriana cuidaria das finanças e da parte administrativa. Eu ajudaria com a logística e seria parte da equipe de aconselhamento, trazendo a perspectiva de uma mãe que quase perdeu a filha. Mas isso levou tempo, não foi imediato. Durante o 2º ano depois do altar, nos dedicamos ao planejamento. Adriana trabalhando na estrutura legal, conseguindo o registro como organização sem fins lucrativos. Eu ajudando com a pesquisa sobre programas similares. Isabela se preparando emocionalmente para contar a história dela publicamente. Levamos 8 meses para obter todas as licenças, conseguir o espaço, contratar o pessoal inicial. A primeira palestra de Isabela foi 2 anos e meio depois do dia do altar. Naquela altura, ela já tinha processado o trauma o suficiente para falar publicamente sem desabar. A primeira palestra foi em uma faculdade. Eu fui escutá-la sentada no fundo do auditório com Adriana. Ver minha filha subir naquele palco na frente de 200 estudantes jovens, pegar o microfone e começar a contar a história dela, sem vergonha, com a cabeça erguida, me fez chorar. Meu nome é Isabela, e há 2 anos e meio eu estava a 10 minutos de me casar com um homem que planejava me assassinar. Ela começou. O silêncio naquele auditório era absoluto. E então ela falou, contou tudo. Como conheceu Leonardo, os sinais que ignorou, como a mãe tentou avisá-la, como ela reagiu com raiva, como quase custou a vida dela. Vocês provavelmente acham que são inteligentes demais para cair em algo assim, ela disse, olhando diretamente para a audiência. Eu também achava. Tenho pós-graduação, trabalho em empresas, me considerava independente e forte. E mesmo assim, um predador experiente conseguiu me manipular completamente, porque é isso que eles fazem. São especialistas, praticaram durante anos, e as vítimas não são mulheres fracas ou ingênuas. São mulheres comuns que têm a infelicidade de cruzar o caminho de um monstro. Depois ela passou a ensinar os sinais específicos. Como os manipuladores aceleram os relacionamentos. Como te isolam da família, te fazendo acreditar que ninguém te entende como eles. Como criam dependência emocional e financeira. Como te fazem duvidar do seu próprio julgamento. No final da palestra, havia uma fila de estudantes esperando para falar com ela. Algumas choravam. Sua história abriu meus olhos, disse uma moça jovem com voz trêmula. Meu namorado faz exatamente o que você descreveu. Acelera tudo, me afasta das minhas amigas. Eu achava que era porque me amava muito, mas agora vejo que são táticas de controle. Isabela a abraçou. Termina esse relacionamento hoje. Não espera para ver o que acontece. Se você vê os sinais, se afasta. A moça concordou chorando, e eu soube naquele momento que Isabela tinha encontrado o verdadeiro chamado dela. As palestras foram se multiplicando lentamente durante aquele 2º e 3º ano.
Isabela recebia convites de faculdades, empresas, organizações comunitárias. A história dela começou a viralizar nas redes sociais. Jornais a entrevistaram, programas de televisão a convidaram, e a cada aparição mais mulheres se aproximavam com as próprias histórias. Mulheres que estavam em relacionamentos perigosos e que a história de Isabela lhes deu coragem para sair. Mulheres que reconheceram os sinais a tempo graças ao que aprenderam nas palestras dela. Mãe, olha isso, Isabela me disse uma noite mostrando o celular cheio de mensagens. Essa mulher me escreveu que largou o namorado depois de ouvir minha palestra. Investigou e descobriu que ele tinha histórico de violência que escondia. Se ela tivesse se casado com ele, não quero nem pensar no que teria acontecido. Li a mensagem com lágrimas nos olhos. Minha filha estava salvando vidas. Estava transformando o pior pesadelo dela num farol de esperança para as outras. Adriana expandiu o financiamento no 3º ano. Contrataram mais pessoal. Abriram uma linha de ajuda 24 horas. Criaram materiais educativos. Fizeram parcerias com casas de acolhimento para mulheres. A organização cresceu mais rápido do que esperávamos. Um dia, enquanto eu preparava o jantar, Isabela entrou na cozinha e me abraçou por trás. Obrigada, mãe, ela disse suavemente. Por quê, meu amor? Perguntei, me virando para olhar para ela. Por me salvar, por ter coragem de arruinar meu casamento, por confiar no seu instinto quando eu dizia que você estava louca, por ser forte o suficiente para fazer o mais difícil. As lágrimas corriam pelo meu rosto enquanto eu a abraçava. Faria isso 1000 vezes, sem hesitar nem um segundo. Isabela se afastou e me olhou com os olhos sérios. Eu sei. E agora entendo que é isso que o amor verdadeiro significa. Não é só estar presente nos momentos bons. É ter coragem de fazer o que machuca, o que te transforma na vilã, se isso significa salvar quem você ama. Adriana entrou naquele momento com os filhos. As crianças correram direto para abraçar a tia Isabela. Ela as levantou rindo, beijando as bochechas delas, e eu fiquei ali observando. Minhas 2 filhas, meus netos, minha família completa e viva. Adriana se aproximou e colocou o braço ao redor dos meus ombros. A gente conseguiu, mãe, ela disse suavemente. As 3 juntas. Salvamos Isabela e agora ela está salvando outras. O jantar naquela noite foi especial. Isabela tinha preparado uma apresentação no notebook para nos mostrar as estatísticas da organização. Nos primeiros 2 anos de funcionamento, tinham ajudado diretamente 150 mulheres a saírem de relacionamentos perigosos. As palestras tinham alcançado mais de 8.000 pessoas. As mensagens de agradecimento não paravam de chegar. Olha esse, ela disse mostrando um e-mail. Era de uma mãe cuja filha tinha assistido a uma das palestras de Isabela. Minha filha reconheceu os sinais que você descreveu no namorado dela. Investigamos e descobrimos que ele tinha sido casado antes e a ex-mulher tinha medida protetiva por violência. Graças à sua coragem de compartilhar a sua história, minha filha está em segurança. Isabela leu a mensagem com voz emocionada. Adriana e eu a olhávamos com um orgulho impossível de descrever. Aquela era minha filha, a que eu quase perdi, a que salvei, e agora ela salvava outras. As crianças, alheias à profundidade da conversa, brincavam com os brinquedos embaixo da mesa. A inocência delas era um bálsamo, um lembrete de que a vida continua, que existe bondade e pureza no mundo, apesar dos monstros que também existem nele. Irmã, tenho tanto orgulho de você, disse Adriana com a voz trêmula de emoção. Você pegou o pior que já te aconteceu na vida e transformou em algo lindo, em algo que está salvando vidas. Isabela pegou a mão de Adriana e depois a minha. Vocês me salvaram, mãe, ao ter coragem de interromper meu casamento. Adriana, ao ser minha testemunha, ao documentar tudo, ao garantir que eu não pudesse negar a verdade. Agora eu salvo outras. É um ciclo. O amor salvou minha vida e agora eu uso minha vida para salvar outras. Brindamos naquela noite com vinho para as adultas e suco para as crianças. Brindamos pela vida, pela família, pela coragem de fazer o difícil, pelas segundas chances. E enquanto olhava ao redor da minha mesa, cheia das pessoas que mais amava no mundo, pensei naquele dia, 3 anos atrás. Naquele celular vibrando na minha bolsa. Naqueles 10 minutos antes do sim. Na decisão impossível que tive que tomar. Tinha destruído o casamento da minha filha.
Tinha arruinado o dia perfeito dela. A tinha feito chorar na frente de 200 pessoas. Tinha despedaçado os sonhos dela em um único momento. E faria tudo de novo sem pensar, sem hesitar, porque é isso que é o amor de mãe. Amor que salva mesmo que precise destruir primeiro. Amor que protege mesmo quando te odeia por isso. Amor que nunca, jamais desiste. Você já teve que escolher entre ser amada e fazer o que é certo? Você já teve que se tornar a vilã da história de alguém para salvá-lo? O amor verdadeiro às vezes significa exatamente isso. Estamos agora 4 anos depois daquele dia no altar. Hoje é domingo de novo e estou no jardim preparando a mesa para o almoço semanal. O sol está começando a baixar, pintando o céu de laranja e rosa. As flores que plantei há 2 anos estão desabrochando lindas. O aroma da comida que fiz enche o ar e a paz. Uma paz profunda que vem de saber que sua família está completa e em segurança. Escuto risadas lá dentro de casa. Os filhos de Adriana, agora com 8 e 10 anos, correm pela sala brincando. Isabela está com eles, os perseguindo e fazendo rir com aquelas gargalhadas puras que só crianças têm. Adriana chega com o marido carregando potes com sobremesa. "Mãe, fiz o seu favorito", ela diz me dando um beijo na bochecha. Bolo de 3 leites. Isabela sai para o jardim com os meninos pendurados nos braços. Está radiante. O cabelo dela brilha sob o sol. O sorriso é genuíno e chega aos olhos. Essa é a Isabela que eu quase perdi, a que salvei, a que se salvou depois, transformando a dor em propósito. Ela se senta ao meu lado e pega minha mão. "Mãe, preciso te mostrar uma coisa", ela diz com emoção contida. Saca o celular e me mostra um vídeo. É de uma das palestras recentes dela em uma faculdade grande. O auditório está completamente lotado. Estudantes sentadas nos corredores, gente de pé no fundo, todas ouvindo com atenção enquanto Isabela conta a história dela. No final, uma ovação de pé, lágrimas em muitos rostos. "Mas olha isso", ela diz, passando para a seção de comentários do vídeo publicado. Milhares de comentários. "Sua história salvou minha vida. Reconheci esses sinais na minha relação e saí a tempo. Obrigada pela sua coragem de compartilhar isso. Minha mãe tentou me avisar sobre meu namorado e eu não dei ouvidos. Depois de ver isso, finalmente a escutei." Isabela tem lágrimas nos olhos. "Mãe, olha, quantas mulheres estão sendo salvas porque você teve coragem de me salvar primeiro. Meu coração se sente tão cheio que poderia explotar. Conta para mim as últimas novidades da organização." Peço enquanto Adriana se junta a nós na mesa. Os meninos estão agora com o pai deles construindo alguma coisa com bloques. Isabela saca uma pasta. "Esse mês ajudamos 32 mulheres a saírem de relacionamentos perigosos. 3 delas descobriram que os parceiros tinham histórico de violência que escondiam. Uma descobriu que o namorado tinha outra família em outro estado. Outra descobriu que o noivo tinha dívidas enormes e planejava usar o dinheiro dela para pagá-las." Adriana acrescenta os dados. "Financeiramente, a organização está estável. Temos doações suficientes para funcionar pelos próximos 3 anos, sem preocupações. E estamos recebendo pedidos de outras cidades para Isabela ir dar palestras." Isabela concorda animada. "No mês que vem, vou dar uma palestra em um Congresso Nacional de Saúde Mental. Vão estar psicólogos, assistentes sociais, educadores do país inteiro. Eles querem que eu ensine a identificar sinais de manipulação para que possam ajudar os próprios pacientes e alunos. Fico tão orgulhosa que não encontro palavras. Minha filha, a que esteve tão destruída 4 anos atrás, agora é uma referência reconhecida na prevenção de violência e manipulação. E você, meu amor?" Pergunto tocando suavemente a bochecha dela. "Como você está de verdade?" Isabela pensa um momento antes de responder. "Estou bem, mãe. De verdade. Ainda tenho pesadelos de vez em quando. Ainda me assusto com certos barulhos. A terapeuta diz que o trauma nunca desaparece completamente. Só aprende a viver com ele. Mas estou feliz. Tenho propósito. Tenho vocês. Tenho uma vida cheia de significado. Leonardo tentou me destruir, mas no final, sem querer, me deu o caminho para o meu verdadeiro propósito. Você chegou a pensar em, sabe, sair com alguém de novo?" Adriana pergunta com delicadeza. "É uma pergunta que todas temos evitado fazer durante anos." Isabela sorri. "Já fiz algumas saídas, nada sério ainda,
mas estou aberta. Não tenho mais medo, porque agora sei exatamente quais sinais procurar. E mais importante, agora escuto minha família quando tem preocupações. Nunca mais vou ignorar o seu instinto, mãe. Nunca mais. Ela aperta minha mão. Adriana entra no abraço. Quando o certo aparecer, todas vamos saber, ela diz. E dessa vez, mãe, quando você disser que ele é um bom homem, eu vou acreditar, acrescenta Isabela rindo. E eu vou acreditar quando você disser que é bom, eu respondo sorrindo. A conversa naturalmente vai para aquele dia. É inevitável. Todo encontro familiar eventualmente chega lá, ao dia que mudou tudo. Mãe, o que você sentiu quando viu aquela mensagem? Pergunta Isabela. É uma pergunta que ela já me fez antes, mas parece precisar ouvir repetidamente. Fecho os olhos lembrando. Terror absoluto, meu amor. Eu tinha minutos, literalmente minutos para decidir. Sabia que se te mostrasse aquele celular, o seu dia perfeito ia se destruir. O seu sonho de casamento ia virar pesadelo. Provavelmente você ia me odiar. Ia achar que eu estava louca, ciumenta, inventando coisas. Mas você sabia que se não fizesse nada, começa a Adriana. Se eu não fizesse nada, em 6 meses eu estaria escolhendo um caixão para minha filha. Eu termino com a voz quebrada. Estaria enterrando o meu bebê e viveria o resto da minha vida sabendo que podia ter a salvado e não fiz. Isso não era uma opção. Nunca foi uma opção. Isabela tem lágrimas correndo pelo rosto. Foi a decisão mais difícil que você tomou na vida, mas também a mais fácil, porque quando se trata da vida da sua filha, não existe realmente decisão. Você faz o que for necessário, mesmo que isso signifique que ela te odeie pelo resto da vida. Eu também tinha medo, acrescenta a Adriana. Medo de que você não acreditasse na gente, irmã. Medo de que Leonardo conseguisse te convencer de que a mãe e eu estávamos loucas. Por isso fotografei tudo. Por isso criei a confirmação, porque eu sabia que ele ia tentar manipular a situação. Isabela pega as mãos das duas. Se vocês não tivessem estado juntas naquele dia, se a mãe tivesse estado sozinha sem testemunha, eu não teria acreditado. Leonardo teria me convencido de que a mãe mexeu no celular, que estava confusa, que inventou tudo por ciúme, e eu teria me casado com ele. E agora estaria morta. O peso daquela verdade nos envolve. O silêncio que se segue é profundo. As crianças continuam brincando, alheias à seriedade da nossa conversa. Finalmente falo com voz suave, mas firme. Desde o dia em que as dei à luz, tenho esse radar interno, esse instinto que me alerta quando algo ameaça as minhas filhas. Com Leonardo, esse radar não parava de me avisar. Mas eu duvidei de mim mesma. Pensei, talvez seja eu. Talvez eu seja uma mãe controladora que não consegue soltar. Talvez esteja sendo injusta com ele. Mas você não estava, diz Isabela com firmeza. Seu instinto estava certo, como sempre está, e eu fui tola por não te escutar. Você não era tola, eu interrompo. Você era uma mulher apaixonada sendo manipulada por um especialista. Leonardo tinha praticado durante anos, matou a primeira esposa e saiu impune. Você nunca teria tido chance contra ele. Ninguém teria. Adriana acrescenta. Aquele celular foi um presente do universo, de Deus, do destino, como você quiser chamar. Leonardo o esqueceu com você bem antes do altar. Aquela mensagem chegou no momento exato. 1 minuto mais tarde, e você já teria dito sim. Isabela concorda. Não foi só o universo, foi a mãe prestando atenção. Outra pessoa teria ignorado aquela mensagem, teria respeitado a privacidade, mas você confiou no instinto, viu algo estranho e investigou. Isso me salvou. Penso em todas as mães que têm esse mesmo instinto, esse radar interno gritando que algo está errado. Mães que são chamadas de controladoras, intrusas, ciumentas, incapazes de largar. Mães cujos filhos não as escutam até que seja tarde demais. Quantas Isabelas existem por aí que não tiveram sorte? Quantas mães chegaram tarde, sem provas, sem testemunhas, e agora visitam túmulos em vez de ter almoços de domingo? Por isso faço o que faço, diz Isabela, como se estivesse lendo meus pensamentos. Por todas que não tiveram uma mãe como você. Por todas que não tiveram um celular que vibrou no momento exato. Por todas que não tiveram sorte. Devo minha vida a vocês duas, e agora dedico essa vida a salvar outras. O almoço continua com conversas mais leves.
As crianças comem e sujam tudo como só crianças conseguem. Adriana e o marido contam histórias engraçadas. Isabela mostra fotos do novo escritório que a organização acabou de abrir. Há risadas, há amor, há vida. Depois de comer, enquanto recolho os pratos, observo minha família. Adriana ajudando os filhos a lavar as mãos, o marido dela limpando a mesa. Isabela brincando no jardim com os meninos, perseguindo-os entre as flores. E sinto gratidão profunda. Gratidão por aquele celular que vibrou. Gratidão por ter confiado no meu instinto. Gratidão por Adriana que estava ali como testemunha. Gratidão porque Isabela sobreviveu e se tornou essa mulher incrível. Isabela entra e me abraça por trás enquanto lavo a louça. No que você está pensando, mãe? Ela pergunta suavemente. Naquele vestido de noiva que você nunca usou, eu respondo. Em como você o doou para que outra noiva o usasse. Em como você pegou algo que representava o pior pesadelo da sua vida e transformou em esperança para outra pessoa. Isabela concorda. Assim como peguei o trauma e transformei na organização, no meu propósito, na forma de salvar outras. Ela fica quieta um momento. Sabe, às vezes penso em como seria minha vida se eu tivesse me casado com ele, se você não tivesse visto aquela mensagem, ou se tivesse visto, mas não tivesse coragem de agir. Estaria morta, mãe. Sem dúvida. Leonardo teria executado o plano perfeitamente na lua de mel, teria cortado aquela corda. Eu teria caído, e ele teria chorado no meu funeral enquanto planejava como gastar o dinheiro do seguro. As lágrimas correm pelo rosto dela, mas há força na voz. Mas não aconteceu, porque você me salvou, porque Adriana te apoiou, porque juntas foram mais fortes do que ele. E agora tenho essa vida, essa família, esse propósito. Cada mulher que salvo é graças a vocês. Cada vida que mudo é porque vocês mudaram a minha primeiro. Adriana entra na cozinha naquele momento e entra no abraço. As três ficamos ali paradas, abraçadas, chorando e rindo ao mesmo tempo. Juntas somos invencíveis, diz Adriana. As três, sempre. As crianças correm até nós e abraçam as pernas da gente sem entender por que estamos chorando, mas sabendo que precisam estar ali. E naquele momento, na minha cozinha cheia da minha família, rodeada de amor, vida e esperança, sei com absoluta certeza que tudo valeu a pena. Cada lágrima derramada, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida. O horror daquele dia no altar, a agonia de ver minha filha destruída. Tudo, absolutamente tudo, porque do outro lado daquele inferno estava isso. Essa vida, essa família, esse amor, esse propósito. Naquela noite, quando todos foram embora e a casa está em silêncio, me sento na minha cadeira favorita, perto da janela. Olho as estrelas começando a aparecer no céu que vai escurecendo. E penso em todas as mães que estão me escutando agora. As mães que têm esse instinto gritando, esse radar interno alertando que algo está errado. As mães cujos filhos não as escutam. As mães que são chamadas de controladoras, ciumentas, incapazes de largar. A vocês digo isso com todo o meu coração. Confiem no instinto de vocês. Esse radar materno existe por uma razão. Milhões de anos de evolução o colocaram ali para proteger os filhos de vocês. Não ignorem, não descartam, não deixem ninguém convencer vocês de que estão loucas. Se algo parece errado, provavelmente está. Se alguém lhes dá um sinal de alerta, há uma razão. O cérebro de vocês está processando sinais que a mente consciente ainda não consegue articular. Escutem. E se precisarem tomar uma decisão difícil, se precisarem se tornar a vilã da história do filho de vocês para salvá-lo, se precisarem destruir a felicidade temporária dele para proteger a vida, façam isso sem hesitar, sem pedir desculpa, porque o amor verdadeiro, às vezes, significa exatamente isso. Significa ter coragem de fazer o que machuca, o que te transforma em inimiga, se isso significa que a pessoa que você ama continua viva. Aquele celular vibrou no momento exato em que minha filha me o entregou. Algumas pessoas diriam coincidência. Eu digo que foi intervenção divina, o universo me dando a ferramenta de que eu precisava para salvar minha filha. Mas a verdade mais profunda é esta. Eu estava pronta para lutar pela minha filha desde o momento em que ela nasceu. Aquela mensagem só me deu as armas para a batalha mais importante da minha vida. E Adriana, minha filha mais nova, foi meu escudo e minha testemunha.
Juntas salvamos Isabela. Juntas provamos que o amor de família é mais forte do que qualquer predador. Não pude evitar que Isabela conhecesse Leonardo. Não pude evitar que se apaixonasse por ele. Não pude evitar que sofresse. Mas evitei que se casasse com ele. Evitei que morresse. E às vezes é só isso que uma mãe pode fazer: estar presente, estar atenta, estar pronta para aquele momento em que a verdade finalmente se revela, para aquele momento em que você precisa agir, não importa o custo. Algumas pessoas disseram que eu arruinei o casamento da minha filha. Eu digo que salvei a vida dela. E faria isso 1000 vezes mais, 1 milhão de vezes mais, sem pensar, sem hesitar, porque é isso que as mães fazem. Protegem sempre, não importa o custo. Não importa se as odeiam por isso, não importa se as chamam de loucas, controladoras ou intrusas. Protegem. E se minha história pode dar coragem a pelo menos uma mãe para confiar no instinto, para agir quando esse radar interno gritar, para ter a coragem de fazer o difícil, então tudo o que passamos valeu a pena. Isabela está viva, está bem, está feliz, está salvando outras. E toda noite, antes de dormir, ela entra no meu quarto, me dá um beijo na testa e me diz que me ama, que sou a melhor mãe do mundo. E eu digo a ela que ela é o meu milagre, a minha segunda chance, a minha prova de que o amor verdadeiro pode vencer até o mais calculista dos monstros. Então, a todas as mães que estão ouvindo isso agora, a todas as avós, irmãs, tias e amigas que sentem esse peso no peito, esse alerta que não sabem explicar: não fiquem caladas. Não deixem essa voz morrer dentro de vocês, porque um dia a pessoa que vocês salvaram vai olhar nos olhos de vocês e dizer obrigada. Vai agradecer por vocês terem tido coragem de ser a vilã da história, por terem destruído um sonho para preservar uma vida. E não existe, em lugar nenhum desse mundo, uma sensação mais bonita do que essa. Se você gostou dessa história, clica no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora, porque a próxima história supera tudo que você já viu até aqui. Um grande abraço e até a próxima.